Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, voluntários, frequentadores do Núcleo Espiritual de Souza, internautas que estão conosco aqui nesta noite, irão ver também mais tarde essa live, que possamos ter uma excelente noite de estudo. Vamos primeiro fazer a nossa oração para começar o trabalho. Quem quiser pode fechar os olhos para melhor se concentrar. Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado. Hoje especialmente, Senhor, iremos tratar do Teu Evangelho, de Teu amor, da boa nova que vieste nos trazer. Que Tu possas, Senhor, nos amparar, nos orientar, inspirar, que possamos nos manter nesses momentos conectados com o Teu ser, com a Tua luz, para que não só apreendamos a mensagem, nós possamos refleti-la em nosso comportamento no dia a dia. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Bom, e hoje estamos recomeçando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nunca se acaba, né? A gente termina e começa novamente, e vamos falar sobre a introdução da obra. Eu não quero deixar de passar pelo prefácio, porque o prefácio quem faz? O autor da obra. E o prefácio normalmente é um resumo de tudo que a gente vai ver pela frente, né? Então esse prefácio, ele foi recebido de forma mediúnica, ele foi feito pelo Espírito de Verdade, muito objetivo, uma maneira muito assertiva de se comunicar, como é natural, de espíritos evoluídos, com apenas meia página. Ele fala do caráter do espiritismo e fala do objetivo da obra, resume tudo isso, né? E fala muito para o momento atual, o momento agora que estamos vivendo, né? Que não começou no ano passado, que já vem há algum tempo. E está totalmente em consonância, por exemplo, com a obra trazida agora pelo Divaldo Pereira Franco, durante a pandemia, do Manuel Filomeno de Miranda, que é No Rumo do Mundo de Regeneração. Porque o Espírito de Verdade, ele diz o seguinte, que há na Terra um exército de espíritos virtuosos que, por ordem do Pai, está na Terra para iluminar nossos caminhos e abrir os olhos daqueles cegos de alma, né? Então fala que eles se espalham na superfície da Terra como se fossem estrelas caídas do céu, tamanha quantidade. Nós sabemos que a quantidade de desencarnados é muito maior do que encarnados, pelo menos 4 vezes, então é natural que estejam uma quantidade razoável, né? Então observem, estrelas não caem num só lugar. A mensagem do Pai está sendo espalhada por todo o mundo, de várias maneiras, através de vários missionários diferentes. O Evangelho segundo o Espiritismo vem com essa característica, um pouco ecumênico, uma mensagem que está isenta de dogmas, de qualquer religião, e atemporal, né? No segundo parágrafo, só são 4, o Espírito de Verdade diz que os tempos são chegados e que todas as coisas serão restabelecidas, ou seja, a hora da ceifa, né? Na transfiguração, naquele momento que Jesus estava no monte, com Moisés, com Elias, os pais da raça, ele fala que João Batista viria para restabelecer as coisas. Então essa já é uma mensagem de muito tempo, né? O que é restabelecer? Repor em um estado primeiro, um estado melhor. Ou seja, a gente voltar para um estado que era o natural da gente. A gente se perdeu, digamos assim, como diz Divaldo Pereira Franco, né? Perdemos o endereço de Deus no nosso próprio endereço, né? Então, quando ele fala no sentido verdadeiro, de onde vimos, né? Do amor de Deus. É um estado natural. O fluido cósmico universal, nós estamos inseridos nele, é o que? O hálito de Deus, né? Então já nos encontramos no amor de Deus, viemos do amor de Deus, é o nosso estado natural. Então nos afastamos, precisa restabelecer essa conexão. Quando nos afastamos, é uma espécie de rebeldia.
E aí a gente lembra dessa história desde o início do mundo, quando é contada alegoricamente, obviamente, nas figuras de Adão e Eva, que é uma história de desobediência às leis de Deus. É uma história que ela fala das leis naturais, ou as leis divinas, né? E o afastamento delas trazendo a infelicidade. Então, ele continua falando que essa luz, que esses espíritos, essa pleiade de espíritos nos oferece, dissipa as trevas. E aí a gente sabe que trevas é o quê? A ausência de luz, a ausência do conhecimento, a ausência da espiritualidade, né? E que vai confundir os orgulhosos. Bom, a gente acha esquisito, não é? O espírito de verdade vai confundir os orgulhosos, dá a impressão de enganar. Mas não é nesse sentido. Confundir no sentido de pôr em dúvida. Isso é bom, porque quando a gente se põe em dúvida, o natural é a gente procurar, a gente investigar, a gente tentar descobrir. Então é um caminho para que o orgulhoso se ache, se enxergue, abra os olhos, né? Lembrando que o orgulho ela é uma barreira entre Deus e o homem, né? É um véu lançado sobre as claridades celestes, né? E Deus não pode servir-se de um cego para fazer perceptível a luz. E aí continua, e também o Evangelho segundo o Espiritismo vem glorificar os justos. E aí a gente lembra o Sermão do Monte, que são as promessas de Jesus. Quão felizes serão os aflitos. Então, ele fala da recompensa, daqueles que perseverarão até o final, né? Confiando nessa promessa de Jesus. No terceiro parágrafo, são muito pequenininhos esses parágrafos, o Espírito de Verdade nos fala que as grandes vozes dos céus, por intermédio dos médiuns, aí a gente lembra que Jesus já disse que se a gente se calar, as pedras falarão. Ele fala que ressoam como som de trombeta. A trombeta é o quê? O instrumento que a gente utiliza para anunciar. Então, Jesus está convidando os homens a se juntarem a essas vozes, a esses espíritos, a essas liras. Ele fala de uma maneira poética, né? Como um concerto, uma grande orquestra. Uma orquestra tem vários tipos de instrumentos diferentes. É bom a diferença, porque a gente se completa. Então, para que haja harmonia, se falta um instrumento, perde esse componente, né? Essa integralidade, esse todo. E não seremos felizes enquanto algum de nossos irmãos não for feliz aqui na Terra, né? Então, por isso que é necessário nessa grande orquestra que todos estejam no concerto, né? Vibrar de ponta a ponta do universo, essa sinfonia. E por último, o quarto parágrafo, ele diz: homens que amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. Qual foi a última lei que Jesus deixou para a gente, né? Uma coisa lhes peço, para que os meus discípulos se amem, para amarmos uns aos outros. Então aqui vem a mensagem completa, né, de Jesus, e reafirmando o que ele já tinha dito, porque quando ele se foi, ele disse que estaria conosco até o final dos tempos. E aqui ele continua afirmado em nome de Jesus, que ele está junto de nós, né? Ele já tinha dado aquele mandamento de nos amarmos e aqui reafirma também. Então ele traz a importância de fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Qual é a lei maior que resumiu toda a Torá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos lembrar nessa frase, nessa sentença, onde está o próximo? A palavra próximo está no meio da sentença. Então eu não consigo amar a Deus sem amar o próximo. O próximo está entre Deus e ti mesmo.
é o caminho, né? Através do relacionamento com o outro. E então, finalmente, nós entramos na introdução, né? E na introdução a gente vai começar para se inspirar, lembrar de uma frase de Cristo, quando ele começou o messianato dele. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espírito. Ele vai dizer, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. E aí, aqui completa-se o seguinte, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, compreensão, esclarecimento, desvendar esse véu, né, essa face oculta que outrora não tínhamos condições de entender, pois segundo Jesus nós não suportaríamos essa verdade, né? A introdução ela começa logo com o objetivo da obra. Então, Kardec, ele pinça passagens, capítulos do Novo Testamento, ou Nova Aliança, como queira. Onde é que começa o Novo Testamento? Com o nascimento de Jesus. Né? Ali é o marco zero, começa a era cristã. Né? E nesse objetivo da obra, Kardec traz 5 partes importantes. Ele traz, dentro dessa obra, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, que nós sabemos serem fenômenos não conhecidos ainda por nós, porém manipulados de uma maneira muito natural por espíritos evoluídos, Cristos como Jesus, porque nós sabemos que Jesus conhece todas as ciências, né? Assim como nós um dia iremos conhecer também. A terceira parte, profecias de Jesus. Depois vem palavras que serviriam para os dogmas da igreja. Então, aí a gente vê aí, vem o ensino moral, né? Aí a gente lembra que o Espiritismo tem um aspecto tríplice, né? Filosofia, ciência, mas acima dessas duas está a religião. Porque por religião nós vamos entender a ética e a moral do Cristo, de Jesus, né? Por quê? Porque a ética e a moral do Cristo é universal. Não confronta, não entra em atrito, em discussão com a ética e a moral de nenhuma outra religião. Ela, ou de outra seita, ou de outra filosofia, porque ela é o amor. Né? Até hoje nunca houve nada que descredenciasse Jesus como Cristo, como o Filho de Deus, o Filho do homem. Né? Então Kardec diz que todos os cultos se reencontram na moral e na ética do Cristo. Né? Jesus é uma unanimidade, o ser perfeito. Né? Como diz lá na questão 625, que tipo de ser perfeito Deus tem oferecido aos homens como guia e modelo da humanidade. Vede Jesus. Bem rápida, né? A resposta no francês, no original, é vede, observai Jesus. O que é um guia? O guia é alguém que presta um serviço de nos deslocar de um lugar a outro. Logo entendemos que o guia é alguém que já percorreu o caminho, sabe como fazer, que pode nos apontar, que pode ir na frente. Né? É alguém mais experiente, sabe onde chegar. E o modelo? Modelo é aquilo, coisa ou pessoa, que serve como objeto de imitação. Um exemplo a ser reproduzido. Né? O modelo já está pronto. Já está pronto e agora vamos fazer as duplicadas. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um código de conduta para toda e qualquer situação que possamos passar na vida, que venhamos a passar. Tudo que precisamos está no Evangelho. Tudo que passamos, Jesus já passou. Ele conhece, né? Então, Kardec nos lembra que o Evangelho segundo o Espiritismo é o caminho infalível da felicidade. A sua observância é o roteiro. É esta parte que faz o objetivo exclusivo dessa obra. Imagina, tudo aqui da obra está resumido
a isso, né? A Joana de Ângeles, ela também diz o seguinte, uma questão que é muito corriqueira, né? No homem hoje, que ela diz que nós até nos deslumbramos, nos encantamos com a moral evangélica, né? Soa como uma poesia, mas que poucos aderem. E aí eu quero trazer aqui, para a gente refletir, o moço rico, a parábola do moço rico, porque nós vivemos, assim como ele, distraídos com os nossos interesses materiais. Aquele moço que estava tão encantado com Jesus, reconhecendo aquela voz, aquela fisionomia, sentia-se estremecer com o olhar do Cristo, né? Sabia, intuía algo, queria seguir o Cristo, e Jesus disse, larga tudo e segue-me agora. Ele largaria todas as questões materiais, sem nenhum problema. Esse não era problema, apesar dele ser muito rico. Ele largaria, mas ele tinha uma competição no dia seguinte, importante do ponto de vista material. Ele ia representar o Estado de Israel numa competição na Cesareia. E aí, por que é tão importante a gente, quando estuda o Evangelho, entender um pouquinho da cultura, das expressões? Por exemplo, a cidade de Cesareia quer dizer a cidade do ócio e do prazer. Então, realmente, ele estava ali negando o Cristo, digamos, renegando, em busca do prazer. Ele queria o quê? Ele queria tudo. Ele queria no dia seguinte competir pela vaidade, né, pelo orgulho e ser ovacionado para depois seguir o Cristo, né? Jesus ainda alerta para ele, é importante que ainda hoje me siga. Obviamente Jesus já sabendo do que iria acontecer, né? Ele rejeitando aquele convite. E ele diz, perdoa-me, Senhor, mas não posso. E esse rapaz morre num acidente durante essa competição, né? Então, nós nunca sabemos quando iremos ser chamados, né? O ideal é que a gente não adie as coisas espirituais. A gente cuide das materiais, mas a prioridade é a espiritual, né? Mas mesmo assim, aquele moço falecido, despedaçado pelo acidente, desencarna, sorrindo porque vê a face do Mestre Divino que nunca nos abandona, né? No livro Renúncia, de Emmanuel, por psicografia de Francisco Cândido Xavier, Alcione, ela diz o seguinte, que o Evangelho de Jesus, ele precisa ser conhecido, refletido, sentido e vivido. Precisa ser conhecido. Alguém precisa apresentar o Evangelho, né? E aí precisa ser refletido. Para refletir, a gente precisa entender. E aí vem aquela pergunta que é feita, né? Entendes o que lês? O Emmanuel, lá no Caminho da Luz, também psicografia de Chico Xavier, ele diz que o Antigo Testamento é um repositório de símbolos. Ou seja, para compreendermos o Evangelho, tirar a moral da história, né? Poder vivenciar, pôr em prática, nós precisamos sim dar um mergulho no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para entender a cultura, entender o significado de algumas palavras, algumas expressões, a geografia do local, né? A história. É importante. Para isso não precisamos fazer uma faculdade. Mas bom se a gente se juntar a algum grupo de estudo, fica melhor, fica mais interessante, né? Estudar junto. Nós temos mais de 80, 90 NEPs no Brasil, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Quem quiser procurar tem um site, nepbrasil.org, não tem BR. Tem hoje disponibilizado o Evangelho Redivivo, da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Só entrar no site da FEB, né? Então temos essas ferramentas para poder estudar junto e conhecer melhor, né? O Paulo de Tarso, ele nos recomenda
que nós tiremos o espírito da letra. Porque se nós não tivermos esse conhecimento, nós vamos ler superficialmente, literalmente. E aí muita coisa não vai fazer sentido. Vai parecer estranho, né? Então precisamos conhecer essa cultura, porque o berço, o espiritismo, ele está muito ligado à religião judaica cristã, ao povo judaico cristão. Jesus era um judeu, né? Nasceu dentro daquele povo. Bom, e aí nós vemos que, por exemplo, quando surgiu o Evangelho Redivivo, a FEB iria colocar o nome Cristianismo Redivivo. E aí, numa conversa com Haroldo Dutra Dias, ele aconselhou a colocar Evangelho em vez de Cristianismo, porque o Evangelho fala de um movimento. Desculpa, e o cristianismo fala de um movimento. E o Evangelho não. O Evangelho é de Jesus. Ele não passa. Ele é atual. Ele é eterno. Ele é para qualquer lugar do mundo e de outros mundos. Para nós termos uma ideia, nós sabemos que espíritos superiores hoje estudam a vida de Jesus. Agora imagine, se o espírito superior continua estudando, imagine que nós não precisamos conhecer, né, do nosso guia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que faz Kardec, né, com sua pedagogia? Ele preserva aquela passagem do Novo Testamento que tem lá, ou capítulo, ou perícope, como queira chamar. Ele pinçou alguns capítulos do Novo Testamento, trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um Evangelho novo, não é um Evangelho segundo do Espiritismo, é um Evangelho segundo a luz do Espiritismo. O Evangelho é o mesmo, é o de Jesus. Então ele vai lá, pinça alguns capítulos, traz na íntegra para o Evangelho segundo o Espiritismo, e daí ele é interpretado de uma forma mais moderna, atualizando para os nossos dias, esclarecendo alguns mistérios que para nós pareciam mistérios. Ele traz esse esclarecimento para nós, né? Tira esse véu. Por que o capítulo vem igualzinho do Novo Testamento? Para que não perca aquele encanto, aquele primitivismo, né, do cristianismo logo no início. Então, também não tem uma ordem cronológica, né? É uma coisa praticamente impossível. Nem os evangelistas que escreveram o Novo Testamento conseguiram colocar uma ordem cronológica. Algo muito antigo, cada um escreveu como queria, na hora que queria. É uma tarefa árdua, né? Difícil. E aproveitando, falando desses evangelistas, nós tivemos 4 evangelistas que escreveram o Novo Testamento, que nós chamamos de evangelho canônico. Esses 4. Desses 4, 3 nós chamamos de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque 3 deles são muito semelhantes, muito parecidinhos. Um é muito diferente. Então nós vamos conhecer aqui cada um deles, né? Nós temos 2 que conviveram com Jesus e 2 que não conviveram, certo? O primeiro deles, o maior, inclusive, é o Evangelho de Mateus. Mateus, que era Levi, um coletor de impostos. A maneira como Jesus convidou ele para ser discípulo foi muito interessante, porque Jesus chega na coletoria, na prefeitura, como se fosse assim, e pede que ele siga, e Mateus larga tudo e segue Jesus, né? Nós já sabemos, os pesquisadores, que o Levi, ele tinha convivido com Jesus desde a infância e que eles tinham uma relação muito amorosa, né? Um grupo ali, o irmão dele também, já se conheciam, então tinham um relacionamento, né? Então, Mateus faz todo o seu evangelho preocupado, se comunicando, porque cada um se comunica com uma comunidade diferente, fala para um povo diferente. Por isso que cada um às vezes tem uma visão, um tira
algum versículo que não interessa para aquela comunidade, o outro acrescenta, né? Então Mateus era um judeu falando de outro judeu, Jesus para os judeus. Então o que é que ele faz? Os judeus seguiam a Torá. Mateus faz o evangelho todo voltado para provar que Jesus era o Messias esperado. Era a salvação, Yeshua, né? Então, por exemplo, ele usa a expressão filho de Davi, porque Jesus vem da linhagem de Davi, a árvore genealógica dele, por parte de José, que diz o quê? Que o Messias viria desse sacerdote, né, Davi. Ele usa a expressão reino dos céus, em vez de reino de Deus, porque os judeus não falavam o nome de Deus, ele tinha várias palavras, nem que fosse aquilo, mas não dizia o nome. Então ele fala reino dos céus, né? E ele tem uma característica muito interessante, porque ele agrupa por tema, por assunto. Ele não segue um roteiro cronológico, né? Então depois dele vem Marcos, que é um sinótico também. Ele escreveu para os cristãos de Roma, né? Não foi discípulo de Jesus, andou com Paulo de Tarso, pegou algumas coisas com Paulo, alguma coisa com Mateus. Uns dizem que talvez ele tenha encontrado em algum momento Jesus, mas não foi discípulo. E aí nós temos Lucas, que é o evangelho mais poético, mais refinado, né? Lucas é conhecido como médico grego. Ele era médico, sim, mas observem, um judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo. E Lucas veio de uma linhagem. E Lucas, ele era um semita. Então, quando a gente fala assim, ele era um grego, tá, ele morou por ali, ele nasceu por ali, mas ele vinha de família de judeus, né? Então, alguns exegetas, hoje em dia, reconhecem Lucas como judeu também. É interessante. E a gente observa que no evangelho dele, ele tem muito conhecimento, um conhecimento muito profundo dos costumes judaicos. Ele detalha muito o que os outros não fazem, inclusive. Ele fala um hebraico e um aramaico perfeitos. Então, assim, muita intimidade de Lucas com os judeus, né? E ele escreveu para os gentios, né? A gente sabe. Não conviveu com Jesus, conviveu com Paulo de Tarso. Paulo, outra coisa que os exegetas falam hoje é que provavelmente uma parte desse evangelho de Lucas foi escrito por Paulo. Paulo já tinha deixado. Paulo faz questão que ele faça esse evangelho e Paulo faz muita questão que ele entreviste Maria de Nazaré para ter essa infância do Cristo. E realmente o evangelho dele é dividido em 3 partes. A primeira terça parte é a infância de Jesus, é o anúncio de João Batista, é toda a preparação por messianato de Jesus, né? O evangelho dele é um evangelho feminino, até fico alegre de falar isso hoje, né? Por conta do Dia Internacional das Mulheres, porque é o evangelho mais feminino. Ele não entrevista só Maria de Nazaré, mas entrevista Maria de Magdala, ou Maria Madalena, entrevista Joana de Cusa, né? Ele é um evangelho muito inclusivo. É o evangelho que mais aproxima Jesus dos aflitos, que traz o Jesus mais para perto da gente, porque ele inclui todos os desvalidos. São citados, tem parábolas nele, belíssimas, que não estão nos outros. O bom samaritano, o filho pródigo, por exemplo, o bom samaritano. Zaqueu, ele contempla todos esses que precisavam do Cristo, né? Ele tenta, assim, usar uma ordem cronológica. Até consegue um certo ponto, principalmente com Maria de Nazaré. Mas depois também, algumas coisas ele tem que agrupar por tema, né? E ele também escreveu Atos dos Apóstolos, que veio depois desses evangelhos, né? E aí nós temos, esses 3 são sinóticos, são semelhantes. Se pegar as passagens, são bem parecidas. Mas aí vem o 4º evangelho, que é o de João. João, o evangelista, aquele discípulo bem novinho, né? Filho de Zebedeu.
irmão de Tiago, tá? Apóstolo, Tiago Maior. E ele escreveu para os novos cristãos e os não cristãos. E ele tem uma característica muito singular, ele que trouxe o Apocalipse. 90% do que está escrito no evangelho dele não está escrito em nenhum outro. É bem diferente, realmente, né? Então o evangelho segundo o Espiritismo também não tem uma ordem. Mas Kardec, pedagogo, ele pinça esses capítulos e põe numa sequência que vai encadeando para um amadurecimento do entendimento. Tá? Então tem uma sequência lógica, não cronológica, mas lógica sim. Uma coisa importante também que é trazido para nós na introdução são alguns termos muito peculiares, que aparecem muito e é importante a gente saber. Por exemplo, os samaritanos. Quem eram os samaritanos, né? Então, eles vieram de um reino dissidente de Israel, à parte, na Judéia, né? Então, aqui está a Judéia, aquela faixinha comprida, Judéia embaixo, Samaria no meio, em cima Nazaré, né? Está ali no meio a Samaria. E os romanos fizeram a Samaria, digamos assim, né? Dividiram a Palestina em 4, e hoje em dia essa comunidade ainda existe, os samaritanos, mas são em torno de 600 pessoas apenas, só isso, né? Eles aceitavam a Torá, seguiam o Pentateuco de Moisés, mas não aceitavam assim, nenhum outro tipo de obra subsidiária, digamos assim, né? Se fosse trazer para a linguagem da gente, eles não aceitavam a interpretação oral da Torá, que era o Talmud, que a gente chama, né? Que hoje o Talmud é escrito, inclusive, já se escreveu, né? E eles ficavam muito incomodados, especialmente por conta da hipocrisia e das injustiças que eram cometidos por aqueles que conheciam a Torá, por aqueles que faziam as interpretações a seu bel prazer, né? De uma certa maneira eles tinham razão. Havia uma aversão profunda entre samaritanos e judeus. O ponto culminante disso aí foi quando, o que era como se fosse um sacrilégio, né? Os samaritanos, para não ir até o templo dos judeus, que era o único lá em Jerusalém, faz o seu templo no Monte Gerizim. Isso acabou de vez com se tinha possibilidade de algum convívio civilizado, se acabou nesse momento, né? E aí nós temos os nazarenos. Nazarenos eles eram uma comunidade bem interessante, bem diferente. Era como se fosse uma seita. Eles faziam votos de pureza, de castidade, não bebiam álcool. Eles tinham uma característica, eles usavam o cabelo partido ao meio. Se a gente lembrar da imagem de Jesus agora, ele tem o cabelo partido ao meio, Maria de Nazaré tem o cabelo partido ao meio. Se identificava facilmente um nazareno, né? Eram politizados, a maioria pescadores, pastores, né? Também ali pela agricultura, viviam ali na beira, né? Do Tiberíades ou Mar da Galileia, que é um lago, na realidade, lago da Galileia, um lago grande, mas é um lago. É tudo a mesma coisa. Tiberíades, Mar da Galileia, Lago da Galileia. E no início, os seguidores de Cristo eram chamados de Nazareno. Depois foi que mudou para cristão, né? Por conta dessa pureza, né? Aí a gente lembra uma curiosidade, e na Judéia, os casais que eram prometidos, que faziam um contrato para o casamento, antes do casamento, os noivos poderiam coabitar. Não era estranho. Mas em Nazaré, isso não era aceito. Não era mal visto, né? Esse costume. Então, em Nazaré, onde Jesus foi concebido, realmente não havia, os noivos não se conheciam. Não conhecer naquela época queria dizer não tinha relações sexuais. Os publicanos eram os administradores do dinheiro do povo, do dinheiro público, né? Eles coletavam impostos dos judeus, eles eram judeus, coletavam impostos dos judeus
para os romanos. Então eram hostilizados, odiados, né, por esse motivo, porque também eram extorquidos. Esses coletores, muitos quando iam nas casas, tinham que dar para Roma X, eles cobravam 4 vezes aquilo, 5, conforme quisessem, né? Então havia começou a ter um sentido pejorativo. Então quando eu dizia, fulano é um publicano, eu estava realmente defamando, né? Eu estava menosprezando aquela pessoa, né? Por conta disso. E aí nós lembramos como Jesus veio para todos, né? Zaqueu, nós lembramos da história de Zaqueu, que é contada em Lucas, e de Levi, que era um publicano também, né? Era um coletor de impostos, não necessariamente no sentido pejorativo. Tinha também os potageiros. Os potageiros, que a gente mal ouve falar, na realidade, eram publicanos, só que ficavam nas fronteiras, como se fossem cobrando pedágios, cobrando passagens, né? Mas tinha a mesma conotação pejorativa dos publicanos e eram chamados de publicanos também, né? Bom, na parte sacerdote, né, da pública, nós tínhamos os fariseus. Em hebreu, fariseu quer dizer separação, divisão. Então já diz aí para que eles vieram, né? Os fariseus, aqueles que provocavam a separação, porque viviam muito focados em discussões, estéreos, né? Muito rigorosos, muito puritanos, mas muito hipócritas também, não faziam o que falavam, davam a sentença para o povo, mas não cumpriam, né? Retinham conhecimento para eles, né? Porque sabiam ler e escrever e pouco sabiam naquela época, né? Então eles entravam em controvérsias. Doutores da lei não chegavam a lugar nenhum, a nenhuma conclusão, porque viviam se apegando muito à forma, à palavra, à coisa literal, né? Deles se gerou muitas seitas, muitas seitas. O lado bom dos fariseus, eles trouxeram a Torá, as leis, né? De uma certa forma, mesmo que equivocada, eles trouxeram, e deles saíram muitas seitas. E dessas seitas saiu uma das mais conhecidas, onde Hilel era o chefe, né? Nós devemos muito isso a eles. Hilel está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele chegou até o Brasil, né? Nos apresentou o Brasil para nós, para Jesus. Bom, um detalhe, essas seitas elas foram fundadas antes do Cristo, ok? 150, 200 anos, mais ou menos. Quando Cristo chegou, elas já estavam. Nós tivemos também um povo que era chamado de essênios. Os essênios, muitos acreditavam que Jesus tinha vindo de lá, até o próprio João Batista, porque era muito semelhante, realmente, às primícias, né? Ele é muito semelhante aos cristãos primitivos. Então, eles eram brandos, eles tinham costumes simples, eles falavam do amor, se baseavam na moral. Essas contendas de fariseu, de saduceu, eles não se envolviam, né? Eles deixavam essas discussões para quem quisesse, né? Então, os essênios eram um povo à parte. Os saduceus confrontavam muito com os fariseus, porque os saduceus também, que veio de Sadoc, o fundador, por isso que é saduceus, eles viviam em discussão com os fariseus, né? Eram rivais. E bem diferente. Os saduceus, por quê? Eles eram bem materialistas, então eles acreditavam em Deus, eles acreditavam, mas eles não acreditavam, por exemplo, na imortalidade da alma, na ressurreição, que para a gente é a reencarnação, eles falavam ressurreição, a palavra diferente, né? Eles eram materialistas, realmente. Nós temos os escribas, eram aqueles que eram os escritores dos reis de Judá, né? Sabiam escrever e que depois eles também se tornaram intérpretes das leis, né? Ou seja, a Torá oral, o Talmud, essa interpretação oral, né? Outro termo que aparece muito é sinagoga. A sinagoga, o templo de Salomão, né?
único templo em Jerusalém. Jerusalém quer dizer elevação espiritual, tem esse sentido. A cidade fica no alto, né? Porque eles achavam que quanto mais perto do céu, mais próximo, né, do reino de Deus, achavam que Deus estava no templo, presente, né, fisicamente. Então, durante um ano tinham 3 ou 4 festas formais, oficiais, que todos os vilarejos ao redor de Jerusalém subiam para Jerusalém para participar dessas festas, porque todos eles peregrinavam para lá, para o templo, né? Inclusive a Páscoa, o Pêssar, né, é uma dessas festas. Kardec não fala dos tabernáculos, mas eu gostaria de trazer, porque os tabernáculos eram estruturas montadas nas beiras das estradas por os peregrinos, porque aquele povo viajava muito. Era muito comerciante, necessitava muito de hospedagem, então se colocava como se fossem templos pequenos, né, provisórios, nas estradas para que as pessoas pudessem fazer suas ofertas, né, fazer algum tipo de oferenda, ok? Então é isso. Então, se a gente não compreende essas expressões, algumas coisas, o Evangelho fica com pontos cegos, não inteligentes. A gente não consegue compreender, né? E aí vamos pensar o seguinte: mesmo assim, ainda não conseguimos desvendar, compreender, porque exige também um grau de maturidade espiritual. Então, muitas coisas nós não entendemos realmente ainda e não podemos ficar presos, quebrando a cabeça, porque o tempo é que vai nos ajudar a compreensão, né? O que é que importa? A que é que nós vamos nos apegar? A mensagem, a moral, o cunho moral da história. Isso é que é o mais importante, né? Quais as consequências trazidas por conta de alguma história, como as parábolas, por exemplo, né? Então, sempre ter um olhar do ponto de vista moral, espiritual, nunca material. Jesus sempre falou de coisas espirituais, apesar de usar elementos materiais, né? Vamos ter isso em vista. Então, quando nós entendemos que Jesus é a porta, Kardec é a chave que desvenda esses mistérios através do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira aliança, ou a terceira revelação, né? Na terceira revelação, Deus quis que chegasse aos homens a mensagem de uma maneira rápida e direta. Isso significa o quê? Que a mensagem do Evangelho de Jesus, na terceira revelação, chega a todos os lugares do mundo para ser mais rápido, não centralizou, né? E diretamente dos espíritos desencarnados. Diretamente. Eles também usaram vários médiuns diferentes de vários lugares do mundo. Então, esses complementos dos preceitos que são feitos no Evangelho foram ditados por espíritos, por exemplo, de vários lugares do mundo, de médiuns de todos os lugares também, né? Aí a gente lembra da voz do céu que vem esclarecer, né? Para que isso? Para garantir uma universalidade do Evangelho de Deus, que é de Deus, né? Que Jesus trouxe. Qualquer lugar do mundo é o mesmo Evangelho. Então, Kardec confrontava. Isso aí já tira o quê? Já elimina uma influência pessoal, que eu coloco do meu ponto de vista, uma influência do meio, como a cultura local, que aí eu posso colocar também, por exemplo, eu por ser brasileira, colocar algum aspecto cultural local, né? E as mensagens sendo confrontadas se tirava a essência, né? Então isso deu para a doutrina espírita uma autoridade, né? Porque como conhecer, como acreditar,
Como ter certeza? Instruções vindas de uma só pessoa, por exemplo. A credibilidade fica abalada. Não tem um consenso. E aí a gente lembra da parábola do joio e do trigo. O que é o trigo? O trigo era o principal alimento da dieta humana. Tinha até no calendário dos judeus, né? Jesus trouxe muitas vezes, o trigo era algo bom, porque o semeador que saiu a semear, que é a primeira parábola, na segunda ele planta o trigo. Se é Jesus que planta o trigo, logo o trigo é bom, né? Então, esse cereal tem um valor, uma conotação espiritual. Jesus traz, eu sou o pão da vida. Belém significa a cidade do pão, né? A igreja traz o pão e o vinho. Jesus no deserto foi tentado, né, para transformar pedra em pão. Então, era a base nutricional do judeu e a base das coisas espirituais, né, que nas escrituras elas significam a bondade de Deus e a provisão do Pai, né, que quer dizer nossa conexão. O trigo é a nossa conexão com Deus, né? Cresce em direção ao sol e no solo busca a água como representante das coisas materiais, né? Dizendo que nós somos matéria e espírito, né? Então, o trigo é a boa semente, que é plantado por Jesus, mas vem um inimigo à noite, sorrateiro, e planta o joio, a cisânia, no meio do trigo. Quem é o joio? É a erva daninha. Essa erva, ela era venenosa, ela podia até matar as pessoas, né? Cometer assassinatos, ela dava um estado de embriaguez, a pessoa vomitava. E ela tinha significado de falso trigo, muito parecido com o trigo, quando estavam germinando, não dava para reconhecer o que era trigo e o que era joio. Cresciam juntos, só mais tarde, com o tempo, é que poderia identificar uma da outra, né? Separar, muito parecidas, o joio mais magrinho. Então, o falso trigo, ele tem um significado de opositor, adversário, ao contrário. Olha, o que é contrário ao bem? É o egoísmo, a vaidade, a inveja, né? Tudo que é de ruim. E esse ato era um ato maldoso, inclusive previsto no Código Penal de Roma. Era comum se fazer, estragar a plantação. E às vezes essa plantação se estragava não só naquele ano, mas vários anos para frente. E nós sabemos quando o nosso joio, como ele muitas vezes nos prejudica por vários anos. E nós não conseguimos nos livrar dele, né? Arrancar ele da gente, né? Então, o inimigo planta o joio à noite, né? E o que é preciso? Porque Jesus diz que não arranque. Não arranque, porque vai arrancar junto o trigo também. Jesus quer que eles cresçam juntos, para a gente poder identificar, reconhecer. Então, para reconhecer, para identificar, precisa tempo. O Espiritismo não tinha esse tempo para esperar que as pessoas aparecessem e a gente observasse o que era bom, o que era de Deus, o que não era, né? Bom, e aí vamos lá, vamos passar aqui um pouquinho, né? Então tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do cristianismo e o Espiritismo. Diz que eles ensinam a mesma coisa. Já é o finalzinho agora da introdução, né? E aí faz um retorno, né? Uma retomada, remonta a Sócrates e Platão, que viveram 500 anos antes de Jesus Cristo. São considerados precursores do Espiritismo, assim como João Batista foi precursor do Cristo. Por quê? A ideia deles estava completamente alinhada ao do Espiritismo e à de Jesus. Completamente, né? De forma que eles com outros filósofos, prepararam
um ambiente para quando viesse o Cristo, mais na frente, João Batista, né, que viriam primeiro. E eles mesmos depois vieram em missão com o Cristo. Espíritos mais evoluídos, né? E aí, o que era a base da filosofia deles? Eles compreendiam que existia a matéria e o espírito. Eles entendiam que a matéria, por ser carne orgânica, ela voltava à terra, volta à matéria, né, a parte física. Mas e a alma, que é a parte inteligente? Então ela volta ao mundo espiritual. Qual é esse mundo espiritual? O mundo dos pensamentos e dos conhecimentos, o mundo de Deus, né? Então a alma sofria uma influência material e, dependendo desse percentual pelo qual fosse influenciada pela matéria, ela poderia mais ou menos se elevar a Deus. Isso é exatamente o que o Espiritismo traz. O quanto mais eu me desmaterializar, mais espiritualizado. Isso é óbvio, né? Então, o espírito aí carrega as marcas, era outra coisa que ele traz, carrega as marcas quando volta, do seu comportamento, do caráter, do seu caráter, de forma que é impresso no perispírito da pessoa, e mesmo depois que a pessoa morre, eles falavam, a pessoa morria, mas ficava como se fosse uma leitura do seu caráter, que a gente entende que é o perispírito, né? Então, eles falavam também que os espíritos se reencontravam depois da morte, né? Que existia a vida após a morte, e ninguém se perdia, ninguém se perde, porque somos ligados pelo amor, né? Pelo afeto que temos a outras pessoas. Também, um homem mal desencarna, um homem mau que desencarna sem pagar os seus débitos com a sociedade, com Deus, como é que ele não vai ser julgado? Como é que ele não vai ser responsabilizado? Então, eles traziam já aí a questão da próxima vida. A justiça divina, para ajustar, né? E também da mesma forma, porque o bom nasce e de repente nasce com uma doença congênita ou leva uma vida de sofrimento? A preexistência da vida também, algo que já vinha de outros, né? Então Sócrates e Platão e outros filósofos viriam mais tarde, né, nessa missão com Cristo, já alinhados com essas verdades, né? Tem outras verdades que eles trazem também que a gente lê no Espiritismo hoje. Por exemplo, aqui. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal que nos tenha feito. Ou seja, dá a outra face. Ele está falando isso, né? Você dá a outra face, porque a justiça é de Deus. Nós não vamos usar, ou da justiça comum, mas não vamos usar as nossas mãos, né? Outra expressão é pelos frutos que se recolhe a árvore. Olha só, como é que a gente reconhece as pessoas, né? Se é do bem, se é joio, se é trigo. Pelo fruto que ela produz, né? E aí eu lembro de uma questão de um grupo de espíritas que estavam formalmente, né, questionando Chico Xavier, alguns detalhes da vida dele, que ele não seria esse anjo de candura, como todo mundo achava. E quando foi perguntado por uma pessoa do movimento espírita, muito reconhecida, muito respeitada, a pessoa disse o seguinte: olha, os frutos de Francisco Cândido Xavier eu conheço, todos conhecem, e os frutos são bons. Os frutos desse grupo que está levantando essa questão sobre ele, eu não conheço. Não sei se são bons e nem vejo esses frutos. Não sei nem se eles existem. Então, o assunto se encerra aí, né? Falam também, eles falavam também, se os médicos fracassam na maioria das doenças é que tratam o corpo sem a alma. Olha só a questão do homem integral.
já sendo trazido aqui. A questão dos nossos males terem gênese no nosso espírito, que imprime no perispírito, que passa para o corpo, né? Então são máximas, eu citei apenas algumas delas, né? Que estão completamente alinhadas com o espiritismo, né? O cristianismo com o espiritismo. Isso é espiritismo, isso que eles falavam, né? Como não entender isso que eles trouxeram, se não de um ponto de vista imortal, espiritual. E aí, lá no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, né, por Divaldo Pereira Franco, de novo, é trazido a questão do materialismo, novamente. Nós não temos condições de avançar apegados à matéria. E isso vem muito latente, né? Desde todas as eras. Então, é um ponto para a gente prestar atenção, né? Uma coisa muito curiosa que a gente traz aqui sobre Sócrates, que também tem muito a ver com Jesus e com o Espiritismo, eu vou dizer por quê. Como é que ele se inspira para ser um filósofo? Ele é levado para ver a mãe fazer um parto. E é um parto muito difícil, esse. O bebê não queria sair, né? Então a mãe, a parteira, a mãe dele, tinha duas missões. Primeiro, o bebê tinha que nascer, tinha que sair. E o segundo, ajudar a mãe a sofrer menos, diminuir as dores do parto. Porque se o bebê morresse, ela ia morrer também, dentro da barriga, né? Então tinha que haver o parto. O bebê não podia ficar dentro da barriga. E aí ele ficou pensando o seguinte, ele concluiu, o conhecimento está dentro das pessoas. Olha, questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Qual é a forma mais prática, pergunta Kardec, da gente evoluir, da gente conseguir frear nossas más inclinações, mudar? Ele diz que a gente tem que fazer diariamente uma reflexão, ou seja, perguntar para si mesmo. Então Sócrates diz, o conhecimento está dentro das pessoas, as respostas estão dentro de nós mesmos. Nós precisamos acessar, né? Mas não acessamos. E ele compreende isso, que as pessoas não são capazes de aprender sozinhas, de se perguntar, de meditar. E aí ele quer ajudar o nascimento deste conhecimento. Ele quer ajudar a tirar de dentro da pessoa o que ela tem, mas que não tem conhecimento, né? Isso sem ferir, sem constranger, sem impor. Qual é a maneira que ele usa? O método? O método da maiêutica. Maiêutica significa parteira, em grego. Ficou conhecido esse método dele por conta disso. E aí, como é que ele faz isso? Se está dentro da pessoa, ele faz o que Jesus muito fez e o que a questão 909 nos remete a fazer. Pergunta, provocação, leva a pessoa à reflexão, para a pessoa mesmo buscar e encontrar essas respostas, né? Então, quando Jesus diz, que queres que eu faça, por exemplo, é uma pergunta, uma maiêutica, uma metodologia maiêutica, para a pessoa refletir, pensar, se mover, fazer algo sobre, se conscientizar do que está dizendo, né? Perguntas reflexivas. Isso é muito bom, né? Então, senhores, o que fica do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nós estudamos aqui, que nós falamos um pouquinho sobre, né, é justamente aquele iniciozinho da obra, bem objetiva, que diz simplesmente: é a maneira pela qual podemos encontrar felicidade. Aqui está um roteiro. O objetivo da obra é essa. É seguir esses passos que foram registrados pelos nossos queridos discípulos, né? Os
de Jesus, que se tornaram apóstolos, porque discípulo é aquele que está aprendendo, depois vira apóstolo. O apóstolo já está em condições de exercitar, né? Então, os apóstolos são esses. Então, senhores, eu desejo que seja um excelente mergulho, esse remergulho no Evangelho segundo o Espiritismo, que começa agora novamente, né, com novas reflexões, de uma maneira diferente, com certeza, porque nós vamos mudando, então nossa visão muda também. Por isso que toda a vida podemos ler o Evangelho, devemos ler. O Evangelho é o próprio Cristo. O Evangelho é o amor, né? Então, quero agradecer a companhia de todos, desejar uma boa noite, de muitas reflexões, de muitos encontros, né, que possamos aproveitar o máximo possível esse roteiro, tentar compreender, refletir, tentar sentir, nos identificar com esses personagens, mas ao mesmo tempo também voltar para o nosso momento atual para poder praticar. Porque se encerra, o aprendizado do Evangelho se encerra com a obra, com a vivência do que o Cristo nos ensinou. Fiquem com Deus, muito obrigada e até breve, até um próximo encontro.